Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História Viva, o lugar onde a história ganha vida por meio da leitura e da narração. Sempre com novas histórias de temas variados, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nossos novos vídeos, sempre com novas histórias. No vídeo de hoje, iremos ver uma história baseada em relatos e depoimentos documentados por meio de várias investigações. História de hoje: Ecos de Sangue na Floresta Negra. Ecos de sangue na Floresta Negra. Há lugares em que a terra nunca esquece o sangue que foi derramado. Lugares em que o tempo não apaga, apenas esconde. Entre as montanhas áridas do Novo México existe uma floresta antiga, densa e silenciosa, chamada La Oscura. À primeira vista, parece um refúgio natural, mas há algo naquela mata que causa um arrepio diferente. O vento que corta as copas das árvores soa como lamentos, e as sombras parecem se mover com vontade própria. Foi ali que, há poucos anos, construíram o acampamento Sierra del Sol, um retiro de verão para jovens. Poucos sabiam que o solo sob as cabanas escondia ruínas de uma cidade perdida, de origem inca, soterrada há séculos. Os moradores locais evitavam o lugar, chamando-o de a Terra Maldita. Mas para os organizadores do acampamento, era apenas uma superstição antiga e nada mais. No início da temporada, 5 adolescentes chegaram animados, prontos para o verão. Ethan, o brincalhão, Maria, curiosa e destemida, Dylan, o cético, Sarah, reservada, e Léo, o novato, um garoto calado que carregava sempre um diário antigo encontrado no depósito do acampamento. A primeira noite foi tranquila, cheia de risadas e histórias em volta da fogueira. Mas conforme a lua subia, a floresta mudava. O vento ficou mais frio, os sons dos animais cessaram e, entre as árvores, sombras começaram a surgir. Ethan dizia que era só o vento brincando com os galhos, mas Léo jurava ver figuras encapuzadas, imóveis, observando o grupo à distância. Ninguém acreditou nele até a terceira noite. Foi quando Léo acordou com o som de batidas vindo do subsolo. Eram golpes secos, rítmicos, como se algo estivesse tentando sair da terra. Assustado, ele chamou Ethan, e juntos seguiram o som até o velho poço, atrás das cabanas. As tábuas que o selavam estavam podres e cobertas de musgo. Quando Léo iluminou o interior com a lanterna, viu inscrições esculpidas na pedra. Não eram marcas incas. Eram símbolos astecas, figuras humanas sendo sacrificadas, guerreiros mascarados empunhando lâminas de obsidiana. Um vento gélido soprou do fundo do poço, e um sussurro em língua antiga ecoou brevemente antes de se perder no silêncio. Algo, ali embaixo, havia despertado. No dia seguinte, Maria e Sarah decidiram investigar o mistério. Com base nas anotações do diário de Léo, encontraram um mapa antigo mostrando túneis subterrâneos sob o acampamento. Seguindo o caminho, descobriram uma fenda escondida atrás de uma cascata seca. Dentro dela, o ar era pesado e o cheiro de terra úmida misturava-se a algo metálico, como sangue. As duas desceram com lanternas e viram o que ninguém imaginava existir: uma cidade subterrânea, construída com pedra negra e colunas esculpidas com rostos deformados. Altares manchados de vermelho ocupavam o centro das câmaras. No mural principal, as paredes contavam uma história esquecida: uma tribo asteca, chamada os Filhos do Sol Sangrento, fugira das guerras em seu império e encontrara refúgio sob as montanhas do Novo México. Ali, longe dos olhos do mundo, eles continuaram seus rituais. Alimentavam seus deuses com o sangue dos vivos, acreditando que assim permaneceriam eternos. E, segundo o texto nas paredes, quando o sangue do estrangeiro tocar a terra sagrada, os filhos despertarão novamente. Naquela noite, a floresta mergulhou em um silêncio absoluto. Nem o vento se atrevia a soprar. Então, os tambores começaram, batidas lentas e graves, vindas das profundezas. As luzes do acampamento falharam, o rádio parou de funcionar e o medo tomou conta de todos. De repente, sombras começaram a surgir entre as árvores. Homens e mulheres cobertos por peles antigas, máscaras feitas de ossos e obsidiana, portando lanças e lâminas negras. Os Filhos do Sol Sangrento haviam despertado. Ethan correu,
mas gritou apenas uma vez antes de desaparecer na escuridão. Maria, Léo e Sara se esconderam entre as cabanas, enquanto as figuras caminhavam lentamente pelo acampamento, caçando. Os cânticos ecoavam entre as árvores, e o som dos tambores se misturava ao bater desesperado de seus corações. Desesperados, os três fugiram em direção ao templo subterrâneo, acreditando que ali encontrariam respostas. Nas anotações do diário, Léo encontrou uma frase escrita com tinta vermelha, talvez sangue. Feche o portão de onde o sol não nasce, antes que a lua chame o sangue. Eles entenderam o que aquilo significava. O poço era o portão, o elo entre o mundo dos vivos e o dos guerreiros. Se o selo fosse destruído, talvez pudessem encerrá-lo novamente. Mas os filhos já estavam em toda parte. No coração do templo, Léo encontrou uma lâmina de obsidiana. Sabia o que precisava fazer. Com todas as forças, golpeou o altar principal. A pedra rachou com um som ensurdecedor. Uma luz vermelha preencheu a câmara, e gritos antigos ecoaram de todas as direções. As estátuas começaram a rachar, o chão tremia, e o templo inteiro começou a desabar. Sara tentou correr, mas uma das sombras alcançou-o antes da saída. Maria e Léo escaparam por pouco, enquanto atrás deles o chão se abria e o templo era engolido pela própria terra. O som dos tambores cessou, substituído por um silêncio mortal. Dias depois, equipes de resgate encontraram o acampamento parcialmente soterrado. Disseram que um deslizamento de terra havia destruído parte da floresta. Nenhum corpo foi encontrado. Apenas um diário queimado entre as cinzas. Nas últimas páginas, havia um texto escrito à mão. A terra não esquece o sangue. Eles ainda estão aqui, esperando a próxima lua cheia. Desde então, moradores das redondezas afirmam ouvir tambores distantes nas noites frias. E alguns juram ver, entre as árvores, figuras com máscaras de ossos observando em silêncio. Porque na floresta de La Oscura, os mortos não descansam. Eles caçam. Ecos de sangue na Floresta Negra, parte 2. A cidade sob a montanha. Haviam-se passado 2 anos desde o desaparecimento dos adolescentes no acampamento Sierra del Sol. A floresta de La Oscura fora interditada, declarada área de risco devido à instabilidade do solo. Mas a verdade era outra. As autoridades nunca encontraram explicação para o que aconteceu. Nem vestígios. Nem rastros. Apenas um silêncio pesado, que parecia se prolongar entre as árvores. Mesmo assim, o lugar atraiu curiosos. Pesquisadores, caçadores de tesouros e exploradores urbanos começaram a aparecer, movidos por boatos de uma cidade perdida sob a montanha, uma cidade asteca soterrada, cheia de ouro, joias e artefatos. Entre eles estava um novo grupo, Nathan, estudante de arqueologia, Emily, fotógrafa, Kylie, o mais cético, Raquel, que adorava lendas antigas, e Marcos, um documentarista que queria registrar tudo. Eles chegaram à floresta ao entardecer, guiados apenas por um mapa velho encontrado em um fórum da internet. O acampamento Sierra del Sol ainda estava de pé, coberto de musgo e silenciado pelo tempo. As cabanas desmoronadas e os destroços da antiga torre de observação ainda marcavam o local onde, anos antes, o horror havia começado. Nathan encontrou uma inscrição na pedra próxima ao poço selado. Aqui repousam os filhos do sol sangrento. Que ninguém os desperte. Kylie riu, dizendo que tudo aquilo era apenas parte da lenda local. Mas quando a noite caiu, algo mudou. O vento começou a soprar de dentro da terra. E, sob a luz fria da lua, o chão perto do poço cedeu. Antes que percebessem, o grupo foi engolido por um desmoronamento. Caíram em um túnel profundo, cercado por rochas e poeira. Quando se levantaram, viram diante de si um corredor de pedra e, mais adiante, uma cidade inteira esculpida sob a montanha. A cidade dos mortos. Era magnífica e aterrorizante. Pirâmides cobertas por musgo subterrâneo, colunas quebradas, templos com altares de ouro e paredes cobertas por símbolos astecas. Um rio escuro cortava o centro, refletindo a luz azulada das pedras luminosas no teto da caverna.
O silêncio era quase sagrado. Mas não estavam a sós. Enquanto exploravam, ouviram passos distantes. Sons metálicos. Vozes abafadas falando em uma língua antiga. Nathan percebeu que havia algo se movendo entre as ruínas, figuras encapuzadas, com máscaras de ossos, as mesmas descritas nos registros antigos. Os filhos do Sol Sangrento ainda habitavam aquela cidade. Atravessando as ruas escuras, o grupo se escondeu dentro de um antigo templo. Lá dentro, encontraram o que parecia ser uma tumba real. E no centro dela, um cofre de pedra coberto por inscrições. Quando Emily o abriu, a luz do ouro refletiu nas paredes. Joias, máscaras, lâminas, estátuas, um tesouro incalculável. Antes de seguirmos para a continuação da segunda parte da nossa história, gostaríamos de pedir mais uma vez para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e também gostaríamos de pedir para você curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar o vídeo. Sem mais enrolação, vamos para a segunda parte da história. Raquel ficou hipnotizada. Aquilo era a descoberta de uma vida inteira. Mas Nathan notou algo estranho, cada objeto estava coberto por símbolos de sangue. Não eram artefatos sagrados, eram oferendas. O preço do ouro. Quando Kyle tocou uma das máscaras de ouro, o chão tremeu. De dentro das sombras, gritos antigos ecoaram. A cidade parecia acordar. Os filhos estavam vindo. Eles correram pelos túneis, mas cada passagem parecia se fechar atrás deles. O som de tambores começou a encher o ar novamente, como se o coração da terra pulsasse. As vozes antigas ecoavam pelos corredores. Marcos filmava tudo, tremendo, repetindo que aquilo seria a maior descoberta do século. De repente, uma lança atravessou seu ombro. As figuras saíram das sombras, com olhos sem vida e movimentos rituais. Kyle tentou enfrentá-los, mas uma lâmina de obsidiana atravessou seu peito. Emily gritou, e Nathan a puxou por um corredor estreito. Raquel, no entanto, voltou para a tumba, determinada a pegar mais peças de ouro. Ela nunca mais saiu de lá. A fuga. Nathan e Emily correram até uma antiga escadaria que levava a uma câmara cheia de ossos. No centro, havia um altar com um símbolo esculpido, uma serpente devorando o próprio rabo. Era o mesmo símbolo que Léo, o garoto desaparecido anos antes, havia desenhado em seu diário. Entendendo o padrão dos túneis, Nathan concluiu que aquele símbolo marcava a saída. Eles seguiram por passagens estreitas e escuras, ouvindo os passos dos guerreiros atrás deles. Emily chorava, ferida e exausta. As vozes em volta sussurravam em línguas esquecidas. De repente, uma luz. Um clarão vindo de uma fenda adiante. Eles correram, atravessando um túnel estreito até emergirem em uma estrada abandonada, quilômetros longe da floresta. O sol da manhã começava a nascer no horizonte. Nathan caiu de joelhos, coberto de terra e sangue. Emily olhou para trás, a entrada da passagem já estava se fechando com pedras. E, por um instante, ela jurou ver, entre as sombras, uma figura parada na escuridão, segurando uma máscara dourada. O tesouro e a maldição. Dias depois, as autoridades encontraram apenas duas pessoas vagando pela estrada. Nathan e Emily. Nenhum vestígio dos outros. Quando foram interrogados, Nathan apenas repetia uma frase, com um olhar vazio. O ouro não é dos vivos. E, semanas mais tarde, uma nova equipe de exploradores desapareceu na mesma região. Encontraram apenas a câmera de Marcos, coberta por terra e poeira. O vídeo mostrava, nos últimos segundos, Raquel segurando uma joia dourada e sorrindo, antes de ser envolta por sombras. Desde então, dizem que nas noites sem lua, a entrada da cidade subterrânea se abre novamente. E que aqueles que buscam o ouro dos filhos do Sol Sangrento nunca voltam para contar. Ecos de sangue na Floresta Negra, parte 3. O Deus Esquecido. O governo nunca admitiu oficialmente o que aconteceu em La Oscura. Mas após os desaparecimentos do grupo de Nathan,
uma unidade especial de resgate foi enviada para investigar. Eles eram 5, já agente Collins, o líder, Dr. Ramírez, arqueólogo e especialista em culturas pré-colombianas, Helena, geóloga, Grant, ex-militar e Noah, técnico em comunicações, jovem e curioso demais para o próprio bem. A missão era simples, localizar os desaparecidos e registrar a estrutura subterrânea. Mas o que encontraram ia muito além de qualquer explicação científica. A entrada do inferno. A equipe chegou à floresta de madrugada. O acampamento Sierra del Sol estava em ruínas, apenas o vento se movia entre as cabanas queimadas. Collins ordenou que montassem o equipamento perto do poço, agora completamente coberto por pedras. Quando Helena começou as medições de solo, percebeu uma anomalia magnética. Abaixo deles, o metal reagia de forma irregular, como se algo vivo pulsasse nas profundezas. De repente, o chão vibrou. O mesmo som abafado, o mesmo eco, que procedera os desaparecimentos anteriores. O poço rachou. Um clarão vermelho emergiu, e a equipe foi engolida pela terra. Quando recobraram a consciência, estavam dentro de um vasto corredor de pedra, iluminado por cristais azuis presos nas paredes. O ar era denso, pesado, e o silêncio, absoluto. Collins acionou o rádio, mas o sinal estava morto. A única direção possível era para frente. A cidade subterrânea. Após horas de caminhada, chegaram à cidade subterrânea descrita nas lendas. Mais diferente dos relatos antigos, agora ela estava viva. Chamas ardiam em tochas, e figuras encapuzadas caminhavam pelos templos, cantando em uma língua esquecida. Grant puxou sua arma, mas Ramírez o impediu. Não provoque nada. Disse ele em voz baixa. Eles não são homens. São ecos do que já foram. Enquanto observavam escondidos entre as colunas, Helena notou algo no centro da cidade, uma pirâmide gigantesca, maior que qualquer estrutura já registrada. Do topo dela, uma luz negra subia até o teto da caverna, como uma chama invertida. Aquilo é um templo de sacrifício, murmurou Ramírez, pálido. Não, respondeu Collins. É algo pior. É o coração do que mantém tudo isso vivo. O Deus abaixo da terra. Ao se aproximarem do templo, começaram a sentir uma pressão insuportável nos ouvidos. As paredes pulsavam, e sons de corações batendo ecoavam como tambores. Noah, fascinado, filmava tudo, até tropeçar em uma escadaria que levava para baixo. Eles desceram. Lá, encontraram uma câmara coberta por inscrições antigas. As paredes mostravam a história dos filhos do Sol Sangrento, guerreiros que haviam descido à terra para fugir da destruição. Eles prometeram servir um Deus que dormia sob as montanhas, uma entidade chamada Tezcatlipoca, o reflexo da noite eterna. Ramírez traduziu as inscrições, sussurrando. Eles o alimentam com sangue para que o sol nunca o desperte. Se o Deus acordar o mundo dos vivos e dos mortos se unirão em um só. No centro da câmara havia um lago negro, espelhado e imóvel. Grant se aproximou, curioso, e encostou a lanterna na superfície. O reflexo que viu não era o seu. Era um rosto coberto por ossos e dentes, com olhos que ardiam em vermelho. O reflexo sorriu. A descida final. A caverna começou a tremer. O chão rachava, e das paredes surgiam mãos esqueléticas. Collins gritou para recuarem, mas o túnel atrás deles desmoronou. Não havia saída. O lago começou a borbulhar. Uma voz antiga, grave, ecoou por toda a câmara. O sangue retornou à terra e a dívida deve ser paga. Grant foi o primeiro a ser puxado para dentro da água. Seu grito ecoou até ser engolido pelo silêncio. Helena tentou escapar, mas sombras agarraram suas pernas. Ramírez recitava orações antigas, tentando conter o que via, mas seus olhos sangravam. Collins agarrou Noah pelo braço e o puxou por uma fenda lateral. Atrás deles, a voz do Deus crescia, como se a própria montanha estivesse viva. A saída.
Após correrem por horas em túneis escuros, encontraram uma passagem estreita com correntes antigas. Noah, ferido e em pânico, segurava firme o rádio. De repente, ele captou um sinal fraco, uma transmissão perdida. Era a voz de alguém repetindo uma frase, em meio a chiados e ruídos. A Terra não esquece o sangue e eles ainda estão aqui. Era a gravação antiga, vinda da primeira expedição. Com um último esforço, Collins empurrou Noah por uma abertura na rocha. O garoto emergiu em plena superfície, uma estrada deserta, coberta pela neblina da manhã. Quando olhou para trás, a fenda se fechava. E antes de desaparecer por completo, viu os olhos vermelhos de Collins lá dentro. E uma voz sussurrou, suave e terrível. Você levou o reflexo com você. A escuridão refletida. Semanas depois, Noah foi encontrado vagando pela estrada. Não lembrava de quase nada. Mas em suas gravações, os peritos encontraram um ruído constante, como se algo respirasse por trás da câmera. Durante o exame médico, Noah pediu um espelho. Quando olhou o próprio reflexo, sorriu com outro sorriso, mais largo, mais escuro. E o vidro rachou. Desde então, dizem que nas noites de lua nova, é possível ouvir tambores vindos das profundezas da montanha. E quem ousa olhar muito tempo no espelho, vê algo sorrindo de volta. E assim chegamos ao final da nossa história. Se você chegou até aqui, gostaríamos de pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E até o nosso próximo vídeo.